Boa noite. Eu me chamo Everaldo e moro em Campo Largo, que fica no Paraná. E moro aqui já fazem 10 anos e não sou natural daqui. Eu venho de um outro município do Paraná e me mudei para cá depois que minha mãe faleceu. Irei contar um caso que ocorreu em minha antiga cidade, onde eu acabei saindo com aquela estranha mulher. E nem sei se posso chamá-la assim, pois o que eu vi naquela noite estava longe de ser uma mulher. Tudo começou em 98. Eu tinha 28 anos na época e trabalhava como caseiro em uma fazenda de minha antiga cidade. E a vida lá era bem calma. Tinha somente eu e os animais praticamente, pois gente era difícil ver naquele interior. Por isso, sempre que dava, eu ia até a cidade mais próxima para poder ir às festas, pois sempre fui um homem festeiro, e mesmo depois daquela minha experiência, eu não deixei esse meu jeito, mas confesso que ainda hoje tenho medo de sair por aí. Tava no mês de março, bem na época da quaresma. Nesse período, os donos da fazenda viajavam e eu ficava praticamente só. Por isso, eu aproveitava para sair e curtir a noite. Porém, minha mãe vivia puxando minha orelha. Ela sempre falava que em época santa não era bom estar saindo por aí para curtir, pois era na quaresma que o diabo andava entre os homens. Bom, eu sempre respeitei minha mãe, mas nunca dei ouvidos ao que ela me dizia, pois eu gostava de viver a vida ao meu modo. E foi por causa desse meu jeito que eu acabei vendo aquele lobisomem. Numa sexta-feira, os donos da fazenda em que eu trabalhava saíram para viajar e só iam voltar na terça. E naquela mesma noite, eu saí para ir numa festa e ia ser a noite perfeita. Por volta das 7 da noite, eu comecei a me arrumar para poder sair. E minha mãe, me vendo todo arrumado, logo me perguntou para onde que eu ia. Respondi que ia atrás de uma festa na cidade. E ela me olhou bem séria e disse: Everaldo, tu tem cuidado por aí, rapaz. Eu tô sentindo que uma coisa ruim vai acontecer. Não vai beber muito não, porque essas estradas são muito perigosas. Eu falei que tudo bem e depois saí, indo sozinho pelaquela estrada de terra, e da fazenda até a cidade dava em torno de umas meia hora a pé, e para chegar naquela festa demorou mais uns 10 minutos. E quando cheguei lá, fiquei curtindo a música e sem beber muito, pois realmente era muito perigoso alguém sozinho como eu ali na cidade. E o tempo foi se passando, até que percebi uma moça linda com olhos amarelados olhando para mim o tempo todo. Ela me seguia com o seu olhar e era algo tão surreal que eu não estava acreditando que estava acontecendo comigo, pois não era sempre que uma moça linda como aquela dava atenção para mim. E eu, como não sou besta, logo fui chegando perto dela. Puxei assunto e ela me respondeu, e ficamos ali conversando por um bom tempo, até que por volta da meia-noite a moça disse que queria ir embora, pois a sua mãe poderia estar preocupada, e eu, como um bom cavalheiro, logo ofereci minha companhia para ir deixá-la até em casa. Só que eu não sabia que aquela moça só podia ter saído do inferno. Ela me disse que seu nome era Rosa e que seus pais tinham uma chácara ali no interior, bem perto de onde eu trabalhava e morava. Ia ser até fácil, pois depois que eu deixasse ela em sua casa, eu seguiria para minha. Bom, eu, iludido com a beleza da moça, não desconfiei de nada
e segui por aquela estrada sozinho com ela, e nem me dei conta de como ela foi à festa sozinha, pois essas questões eu só pensei depois, pois naquela hora eu estava hipnotizado na sua beleza. E seguimos por um bom tempo naquela estrada. Foi quando, perto de um matagal, a Rosa parou e me disse assim: eu preciso fazer xixi, pois acho que não aguento até chegar em casa. Eu então falei que tudo bem, e depois disso, ela foi até a moita que tinha ali na estrada. E o tempo foi se passando, e nada dela terminar de fazer o xixi. E foi demorando e demorando, e nada dela voltar. E eu, já com medo dela ser uma assombração, comecei a procurá-la, porém não achava em nenhum lugar. Foi aí que fui seguindo para minha casa, e assim que dei as costas para onde ela tinha sumido, eu escutei um urro assustador. Assim que olhei para trás, vi a moça sem roupas e de quatro, só que com as pernas tortas e com a cara estranha, e ela ainda estava se transformando. Quando vi aquela aberração, eu meti o pé na carreira, e ela, com um jeito desengonçado, começou a vir atrás de mim, e para minha sorte, ela não conseguiu virar aquele bicho por completo. Por isso, se movia daquele jeito. E eu corri bem rápido até minha casa. E assim que cheguei, chamei por minha mãe. E ela estava acordada, rezando seu terço e me esperando. Ela abriu a porta, eu entrei de uma vez. E minha mãe, com um olhar assustado, foi e me perguntou: tu viu o diabo, não foi? Eu então falei que vi uma coisa bem pior. E assim que fechei a boca, novamente ouvi o urro daquela criatura, só que bem próximo de minha casa. Na hora, eu e minha mãe ficamos parados, sem nem olhar para os lados, só ouvindo uma coisa pesada andando lá fora. E dava para escutar o cansaço daquele bicho, que era alto e assustador. E em minha mente, eu só ficava me perguntando como uma moça linda daquelas poderia ser uma criatura tão feia. E fiquei ali, me tremendo de medo. E o bicho ficou rondando minha casa por uns 3 minutos, até ir embora de vez. E assim que ele saiu, minha mãe foi e me disse: esse daí é o lobisomem. Nessa época, o cão do diabo anda por aí, e eu ainda te avisei para não sair nessa época santa. Eu, ainda trêmulo de medo, fiquei sentado, sem acreditar no que tinha acabado de me ocorrer, e em minha mente só vinha a cara daquela estranha criatura que vi de quatro lá no mato. E naquela noite eu quase que não dormi, de tanto medo que eu estava sentindo. Na manhã do outro dia, perguntei a um amigo meu se tinha casas para as bandas de onde ela estava me levando. E ele disse que não, que depois dali só tinha mato. E quando ele me disse aquilo, eu fiquei com mais medo ainda, pois se ela tivesse me levado para mais distante, talvez eu não estivesse aqui contando essa história. O tempo então foi se passando e nunca mais vi aquela mulher, nem ninguém que a conhecesse. E nunca mais eu quis dar companhia a ninguém nessas estradas. E só ia às festas acompanhado de amigos. E ainda hoje lembro do rosto daquela mulher que ia me levar para a morte.
Boa noite. Eu me chamo Bruno e moro em um interior perto de Heriutaba, que fica no estado do Ceará, e contarei um caso que ocorreu comigo há anos atrás. Foi por causa da minha teimosia que me bati de frente com um lobisomem. Tudo aconteceu em 2012. Na época, eu trabalhava numa lanchonete em Guaraciaba do Norte, uma cidade que fica bem próximo daqui, e meu horário de trabalho era das 2 da tarde até as 9 da noite. E apesar de eu ter que me deslocar até outra cidade, o salário do trabalho fazia valer o esforço. Além do mais, era carteira assinada e ainda tinha 2 folgas na semana. E era assim meu dia a dia. Só que tudo mudou numa noite de carnaval. Isso que aconteceu não ocorreu na quaresma, e sim antes dela, bem no mês de fevereiro. Mas foi em janeiro que os rumores começaram a aparecer. O pessoal estava falando de um bicho que estava atacando o pessoal que andava pelas estradas de terra que tinham perto de minha casa. Era uma coisa que corria tão rápido que conseguia alcançar uma moto. Porém, eu com meu ceticismo não acreditei em nada daquilo, pois toda noite eu passava por aquela região e nunca tinha visto nada, e por isso achei que fosse mentira do povo, e até brincava com os meus vizinhos, dizendo que o lobisomem iria pegar eles. Só que quem viu ele foi eu. Como já disse, tudo ocorreu no carnaval, e nessa época estava tendo muita festa lá por Guaraciaba, e o jovem, e com dinheiro, não deu outra, foi para tudo quanto era de festa, mas sempre consciente e lembrando sempre das minhas responsabilidades, e só ia para elas nos finais de semana. Porém, no meio da semana, depois que saí do trabalho, fiquei vendo uma seresta que estava muito animada e até me esqueci que tinha que ir para casa. E quando me dei conta da hora, já era por volta das 1 da madrugada. Eu muito rápido peguei minha moto e segui para casa. E naquela noite vi algo muito estranho na beira da estrada. Eu já estava na parte rural de Heriutaba e seguindo por uma estrada de terra rumo à minha casa. Foi quando vi de relance uma coisa que parecia uma pessoa abaixada na beira da estrada. Na hora em que vi aquilo, tomei um grande susto. Olhei para trás para ver melhor o que era e vi um animal peludo e grande que parecia estar tentando se levantar, mas que por algum motivo não conseguia. Eu acelerei a moto e saí dali bem rápido e comecei a pensar nos relatos dos moradores que tinham visto um lobisomem. Cheguei me tremendo todinho em casa, mas depois de tomar um banho e comer uma janta quentinha, eu fui me acalmando e o medo que eu tava daquilo foi passando, e eu mesmo em pensamentos tentava arrumar uma explicação para o que eu tinha visto. E depois de muito pensar, fiquei na tese de que aquilo era apenas um cachorro que havia se acidentado. Só que aquilo era algo bem pior que um simples cão. Haviam se passado umas 2 semanas desde que vi o estranho bicho na estrada. Já estava tudo bem comigo e nunca mais tinha visto nada pelo caminho que eu sempre pegava. Até que em uma noite eu vi o lobisomem. Foi em uma quarta-feira que tudo aconteceu. Só faltava uma semana para a chegada da quaresma e eu seguia minha vida normal, indo e vindo sempre para o meu trabalho e sem nenhum tipo de preocupação, até o dia em que vi ele. Era por volta de umas 9h30 da noite, quando eu seguia para minha casa pela estrada de terra e ia sozinho com minha moto. Foi quando comecei a ouvir diversos cachorros latindo, e eu com medo de passar por eles, parei minha moto
e fiquei esperando eles saírem do caminho para eu poder passar. O problema era que aqueles cães estavam vindo em minha direção e junto deles veio o lobisomem. Depois que parei minha moto, eu subi numa árvore e fiquei ali por um tempo, só ouvindo os latidos. Só que quando eles estavam próximos de mim, eu escutei um roncado alto no meio dos latidos. Parecia um porco grunhindo por comida, só que mais alto e rouco. E lá de cima, eu só observava a estranha movimentação. Foi quando vi uma coisa no meio da cachorrada, e era algo muito feio e estranho, pois ele parecia um cachorro, só que bem grande e com pernas maiores que seus braços. Um bicho que parecia ter saído do inferno. E ele estava ali, brigando com os cachorros, e eu em cima da árvore, vendo tudo. Estava com o coração na boca de tanto medo. Por um momento, eu quase desmaiei, mas logo retornei, pois foi tão impactante ver aquele ser que me faltaram as forças. Aquele bicho demorou, mas passou, e nem me viu ali na árvore, ou se me viu, não voltou para me atacar. E depois que ele seguiu o caminho na estrada, eu pulei da árvore e saí disparada dali. E mesmo depois que cheguei em casa, eu não me sentia seguro, pois aquele lobisomem estava lá fora. Eu devia ter escutado os conselhos de meus vizinhos, que diziam para eu pegar a BR, pois seria o melhor caminho para mim. Mas eu continuei andando pelaquela estrada de terra e paguei para ver aquela horrenda criatura. Não consegui pregar o olho naquela noite, e só de manhã que consegui tirar um pequeno cochilo, e eu com vergonha e medo de virar chacota, não contei a ninguém daquele meu encontro com o lobisomem, e nunca mais peguei aquela estrada de terra, e embora fosse mais longe, vir pela BR seria mais seguro e menos traumatizante. Aquele lobisomem ficou naquela região até o fim da quaresma e depois sumiu sem deixar rastros, e nunca descobrimos quem ele era, e para nossa sorte, ninguém tinha sido vítima dele. E hoje, apesar de nunca mais passar por aquela região, eu sempre me lembro do dia em que vi um lobisomem. Boa noite. Eu me chamo Felipe e moro em Montes Claros, que fica em Minas Gerais. E me mudei para cá já fazem 20 anos. Porém, nasci e me criei em um pequeno interior daqui, que chamávamos de Piedade. E vim com minha família morar em Montes Claros por causa daquele bicho que toda noite vinha nos atacar. E era do rio que aquilo vinha. Tudo começou há uns 25 anos atrás. Eu e minha família morávamos no interior e era bem raro irmos à cidade, pois ficava muito longe e tínhamos que ir de bicicleta. E íamos lá somente para resolver coisas importantes ou vender uns frangos no mercado da cidade, pois eu e meu pai tínhamos uma pequena criação de galinhas. E antes daquela criatura vir nos atacar, tínhamos cerca de uns 50 galinhas e uns 8 galos. Mas depois que aquele bicho apareceu, quase que ficávamos sem nenhuma. Era março de 96, quando nossas galinhas começaram a sumir. Nessa época, o nosso galinheiro não tinha porta e nem proteção, pois era difícil aparecer
algum animal perto de onde a gente morava, e se aparecia algum, eram pequenos animais, mas nenhum deles conseguiria devorá-las. E apesar dos sumiços serem um pouco corriqueiro, meu pai nem dava tanta atenção. O problema é que começaram a sumir de 5 a 6 galinhas todos os dias, e no início fizemos um galinheiro melhor, com uma tranca e bem reforçado, mas de nada adiantava. As galinhas continuavam a sumir, e o mais estranho de tudo era que o que pegava elas tinha a astúcia de abrir a tranca e depois fechá-la. Meu pai, para proteger as galinhas, resolveu ficar na tocaia, e eu ficava junto com ele, e ficávamos das 8 da noite até a meia-noite. Depois dessa hora, íamos dormir, porém, elas continuavam a sumir, sem motivos aparentes, e meu pai começou a desconfiar de que fosse alguém conhecido, pois nunca víamos quem era, até que numa noite armamos uma para pegar o ladrão de galinhas. Porém, o que roubava elas não era gente, e sim um bicho estranho que parecia ter saído de um filme. Em um sábado, às 1 da madrugada, meu pai e eu saímos de casa e fomos até uma árvore alta que ficava perto de minha casa. E subimos lá e ficamos só observando o galinheiro. Íamos sair de lá quando amanhecesse, só que não demorou muito para aquela estranha criatura aparecer. Meia hora depois que tínhamos subido na árvore, começamos a ouvir as galinhas assustadas, como se alguém estivesse espantando elas, e como estava muito escuro, não víamos nada. Foi aí que descemos da árvore e fomos lentamente até o galinheiro, e assim que chegamos bem perto, vimos uma coisa lá dentro, de pé. Meu pai mirou com a espingarda e deu um tiro em direção aos pés daquilo, pois achava ser um homem e não queria feri-lo grave. Só que depois do tiro, ouvimos um grito assustador, muito alto e estranho. E depois que o estranho bicho gritou, ele saiu em disparada do galinheiro, indo rumo ao rio que tinha perto de minha casa. E eu e meu pai fomos correndo atrás dele. E naquele momento, já sabíamos que aquilo não era um homem, e sim um bicho estranho, pois ele não corria em pé, e sim de quatro, que nem um animal. Corremos cerca de uns 200 metros atrás dele, e já tínhamos o perdido de vista, pois ele corria mais rápido que eu e meu pai. Foi então que vi uma cabeça lá no meio do rio, só observando a gente. Avisei meu pai e ele novamente deu outro tiro, mas o estranho ser mergulhou dentro da água e não saiu mais. E nós ainda ficamos ali, esperando ele aparecer, mas ele não voltou. Foi então que decidimos ir para casa e estávamos convictos de que aquilo não era gente, e sim uma criatura que vinha do rio. Ficamos na tocaia pelo resto da noite, mas aquele ser não voltou, nem naquele dia e nem no outro. E com isso, foram se passando dias, depois semanas e meses, até que por volta de 9 meses depois, aquela mesma criatura voltou, mais feroz e sanguinária. Numa noite comum, o meu pai me acordou assustado, me chamando para irmos lá fora, pois aquele bicho tinha voltado, estava atacando novamente as galinhas. O problema era que daquela vez a estranha criatura não recuou. Ele veio para nos atacar. Quando saímos de casa, o bicho estava atacando as galinhas e meu pai novamente atirou nele, mas daquela vez, ao invés de fugir, ele começou a vir atrás de nós. E quando ele veio em nossa direção, eu vi bem a sua aparência.
Era uma criatura com estatura média, tinha um corpo magro e preto. Não vi muito bem a sua cara, pois dei mais atenção para sua boca, que era enorme e cheia de dentes. E quando aquilo estava bem perto de nós, meu pai novamente atirou. E foi aí que ele recuou um pouco. E nós, temendo pela vida, corremos para casa. E não demorou muito para aquilo começar a bater na porta. Primeiro, ele bateu na porta da frente e depois foi para de trás. Ele queria a qualquer custo pegar a gente e parecia furioso, mas para nossa sorte, ele não conseguiu. Aquele bicho saía de perto de casa e depois voltava, atacava as galinhas e ficava à espreita para ver se eu e meu pai saíamos novamente, mas nenhum de nós quis sair para enfrentar aquilo, e aquele pesadelo durou a noite toda, e perto do amanhecer, aquele estranho bicho foi embora, e pela manhã vimos o estrago que aquilo tinha feito. Ele tinha matado metade das nossas galinhas e tentado subir em nossa casa, mas por Deus, ele não conseguiu. Meu pai então pegou as galinhas que sobraram e levou para dentro de casa e fez um pequeno galinheiro em um quarto vazio que tínhamos lá, pois ele temia que aquela criatura voltasse. E quando a noite chegou, não deu outra. O estranho bicho novamente voltou e ficou batendo nas portas, tentando entrar. Meu pai muitas vezes atirava nele, mas por conta dele ser pequeno e magro, escapava fácil das balas. Aquele nosso tormento durou anos, e toda noite aquela criatura vinha nos atacar. Meu pai, cansado de tudo aquilo, resolveu vir para a cidade, pois aqui moravam alguns parentes. Vendemos as galinhas e as nossas coisas e com o dinheiro compramos passagens de ônibus e fomos para a cidade grande, onde moramos até hoje, e abandonamos a nossa casa e nunca mais voltamos lá. Eu nunca descobri o que era aquilo, mas sei que era um bicho astuto e feroz, pois muitas das vezes ele estava perto de minha casa, em silêncio, só na espera para ver se atacava um de nós.